As pessoas, depois do nosso relacionamento com Deus, é o nosso bem mais precioso. Mais do que aquilo que a gente pode conquistar, mais do que aquilo que a gente pode fazer, as pessoas ao nosso redor são muito importantes para nós. E se a gente não se preocupar, se nós não formos as mãos, os ouvidos de Deus, né, quem vai ser, quem vai fazer? Eu não vou poder fazer nada lá na sua escola, dificilmente eu vou conseguir entrar lá e conseguir escutar um amigo teu, ou falar com um amigo teu, mas você está lá diretamente. Você é a porta, você é a boca de Deus, e Deus ele quer usar a sua vida. E é muito legal, eu quero continuar nesse mesmo tema, e falando sobre a vida ser curta, quando eu paro e penso sobre esse tema, a vida é curta, não tem como não vir no meu coração a ideia de que, você pensar numa propaganda, tá ligado? Sabe uma propaganda? Tipo, a vida é curta, então vá, aproveite o máximo. Eu até tinha pesquisado, eu esqueci de botar um vídeo aqui, acho que era um vídeo do Xbox, se eu não me engano, de um menino que ele sai da barriga da mãe, daí, acho que a mãe faz muita força, ele sai, explode do hospital, daí ele começa a voar, assim, ó. Daí o bebê, ele fica no ar o tempo todo, não sei, quem já viu essa propaganda? Não sei se não passou aqui no Brasil, acho que era americana mesmo. Depois você procura, então, vai lá e coloca, propaganda Xbox, tal, bebê a velhinho, sei lá. Daí o bebê, ele vai vindo no ar, assim, e daí, conforme vai passando o tempo, ele vai envelhecendo, assim, envelhecendo, ele passa pela adolescência, se torna um adulto, depois ele fica velho, e daí ele cai direto no caixão, assim, ó, pá! Daí, a propaganda era tipo, a vida é curta, então vá e compre um Xbox, aproveite a sua vida e tal. Legal, né? Sério, de verdade, depois procura pra você ver. Inclusive, foi muito bem feita a propaganda. Mas, como eu estava falando antes, essa ideia de que a vida é curta e aproveite o máximo que você puder, é uma realidade na nossa geração, não é verdade, na nossa cultura. Quando você para e você fala para um amigo seu que você está se guardando, que você está indo na igreja, que você está fazendo algumas coisas, para a grande maioria dos seus amigos, para a grande maioria das pessoas, a primeira impressão que ela vai ficar com você, que ela vai ter de você é de que você está perdendo tempo. E de que você tem uma vida curta, pô, aproveita, curte a sua vida. Eu me lembro, comigo foi assim, na minha adolescência, eu não me envolvia, né, eu não me relacionei com nenhuma menina, em termos de ficar, namorar, nem nada disso. E eu lembro de alguns amigos meus, não só virem dar uma zoada comigo, mas eles falavam, você está perdendo tempo, cara. Tipo, aproveita, vai. Depois, quando você for mais... Eles sabiam que eu era filho de pastor, eles falavam assim, depois que você for mais velho, você se envolve com a igreja, você se converte de novo, você vai lá e tem uma vida com Deus. E eu me lembro, inclusive, uma vez, eu morei nos Estados Unidos uma época com os meus pais lá, e na escola que a gente estava, tinham muitos muçulmanos. E eu tinha um relacionamento com um deles, um menino muçulmano, o pai dele era professor numa faculdade. E o cara tinha uma vida totalmente desregrada. Eu tinha saído do Brasil como líder de célula, eu estava lá, estava firme, tinha minha vida com Deus. E esse cara começou a me chamar junto com outros brasileiros, ele era amigo de alguns brasileiros, ele era iraniano, se eu não me engano. E ele começou a me chamar para ir em festas, começou a me apresentar para umas meninas, e eu sempre negando, sempre falando, não quero. Daí isso teve um momento que abriu uma oportunidade para eu poder perguntar a respeito do Deus dele, a respeito dos muçulmanos, a realidade da religião deles. E eu falei, porque ele falou assim, depois você se converte de novo, depois você volta para a sua religião. Eu para ele e falei, eu nem lembro o nome dele. Normalmente muçulmano chama Mohamed, mas, com todo respeito. Daí, supor que o nome dele era esse. Falei, Mohamed, eu não tem a ver com a minha religião, não tem a ver com o que eu acredito. Oi? Mohamed. Não tem a ver com a minha religião, não tem a ver com o que eu acredito, não tem a ver com uma obrigação, tem a ver com a minha vida com Deus, cara. Eu perguntei para ele, o que a sua religião fala para você? O que seus pais falam para você? E daí ele falou para mim, minha religião, é errado o que eu faço. Na religião muçulmana, o que eu faço, me envolver, assim, desordenadamente, porque os muçulmanos têm muitas mulheres, tem todo esse contexto, mas dentro do casamento, por incrível que pareça, funciona dentro do casamento, você não pode sair fazendo, vivendo uma vida de promiscuidade, tudo isso aí. E ele falou para mim, o que eu vivo realmente desagrada tanto aos meus pais quanto ao meu Deus, eu tenho consciência disso. Mas ele falou assim para mim, mas eu sei que eu sou novo, eu só tenho 17 anos,
E eu sei que vai ter um momento que Deus vai começar a pedir mais de mim, e daí eu vou me entregar para Ele por completo. Lá pelos meus 30, 35, quando eu quiser ter minha família para mim, eu faço, daí eu me envolvo com a minha religião, eu começo a me guardar mais. Daí eu falei para ele, cara, mas não tem a ver com isso, tem a ver com o amor de Deus. A gente começou a conversar sobre religião, deu a oportunidade para mim falar de Deus, falar sobre o que eu acreditava, foi muito legal. Mas esse conceito não é só para os muçulmanos, não. É um conceito que está impregnado na nossa sociedade, na nossa cultura também, de que você pode curtir à vontade, fazer o que você quiser, contanto que no final da sua vida você se aproxime de Deus. Se você perguntar para a maioria dos seus amigos e amigas se elas acreditam em Jesus, elas vão falar até que acreditam, mas elas não estão a fim de se comprometer agora. Por quê? Porque tem uma vida inteira pela frente, e a vida, apesar de ter uma vida inteira pela frente, a vida é curta. Então deixa eu aproveitar, que quando eu chegar lá no fim da minha vida, ou no meio da minha vida, daí eu decido por Deus. Daí eu decido por Jesus, daí eu decido me comprometer, eu decido viver para Ele. E talvez tenha algumas pessoas aqui dentro que estejam assim também hoje. Você veio aqui porque seus pais te obrigaram, ou eu não sei o que aconteceu, talvez você veio aqui, mas você tem esse pensamento dentro de você. Ou talvez você pode pensar comigo, ou até concordar comigo de que essa cultura lá fora, muitas vezes, sem a gente perceber, influencia a nossa forma de viver também o cristianismo. De viver a realidade do evangelho, de viver a realidade do relacionamento com Deus, que muitas vezes a gente pensa assim, sem percebermos, de que, eu leio minha Bíblia um pouco, eu me envolvo agora um pouco, mas eu sei que quando eu ficar um pouco mais velho, eu sei que eu vou me envolver mais. Quando eu for mais velho, eu vou conseguir ler a Bíblia, mas agora, eu estou com muita coisa, eu não estou tão afim. E sem a gente perceber, a gente começa a jogar as coisas para frente de Deus. Eu vou orar pelos milagres, por sinais, por cura. Eu creio que isso pode acontecer, mas eu acho que pode acontecer mais para frente. Agora eu estou na minha faculdade, ou eu estou na minha escola, eu estou com muita coisa, eu não acho que eu tenho que me envolver agora para falar para as pessoas. Eu posso ser um líder de célula mais para frente, eu acho que não é agora. Mas a realidade é que Deus, o desejo de Deus é usar você no estágio inicial já da sua vida. Ele não quer usar você só, e a gente fala muito isso, quando você tiver 30, 40 anos, 50 anos de idade. Ele quer te usar agora com 12, 13 anos, Ele quer colocar os propósitos dEle para você. De entender que mesmo realmente a vida é curta, mas, e realmente nós devemos aproveitar, essa propaganda toda de que a vida é curta, eu preciso aproveitar, ela é verdade mesmo. Mas depende do conceito do que significa aproveitar a sua vida. Agora, o que é para você que é cristão, que acredita em Jesus como Senhor e Salvador, e crê nele, aceitou Ele, e Ele mora dentro de você, o que é aproveitar a vida para você? O que significa você aproveitar a vida e você viver essa vida curta intensamente? Aonde você vai depositar a sua intensidade? Aonde você tem depositado a sua intensidade, a sua força, o seu fôlego, tudo aquilo que você pode entregar? Quero te convidar nessa noite a entender isso e te desafiar a entender que a viver essa vida curta realmente, mas aproveitar ela da maneira certa. Aproveitar daquilo que Deus Ele tem para você, das coisas que Ele tem para você e o que Ele quer te entregar. A partir do momento que Ele vai te entregando, vai falando com você, coisas vão acontecendo, milagres vão acontecendo. Eu creio em muita coisa acontecendo nesse ministério, quando uma geração se levantar. Eu sei que já tem se levantado, mas eu creio em mais. Essa é só uma introdução, eu queria que você rapidamente fechasse os seus olhos, eu quero fazer uma oração para mim começar a minha palavra dessa noite. Eu não vou demorar, eu prometo, diante de Deus, vou acabar lá pelas 1h30 da manhã. A gente vai receber uma enxurrada do Espírito Santo aqui. Vou fazer uma oração, feche os olhos. Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque não é por acaso que nós estamos aqui, não é por acaso que o Senhor trouxe cada adolescente aqui hoje, Jesus. É porque o Senhor quis, o Senhor desejou, o Senhor influenciou as coisas para que eles estivessem aqui hoje. E cada um que está aqui hoje foi da Tua vontade. Pai, eu peço para que tudo aquilo que eu for falar, Deus, esse tema da vida é curta, que possa crescer, aflorar nos corações nessa noite. Que
possa brilhar realmente, queimar nas nossas vidas. A ideia de que nós precisamos viver para Ti intensamente, Jesus. E nós não podemos perder tempo com coisas, nós não fomos criados para simplesmente existir nessa terra, para simplesmente, sei lá, perseguir os nossos próprios sonhos, mas nós fomos criados, Jesus, para Te adorar, Te buscar, Te amar de todo o coração, viver os Teus propósitos, viver os Teus desejos, e não é para daqui 20, 30, 40 anos, mas é para o agora, Jesus. É para o agora, Jesus, é para agora realmente, Pai. Então faz nessa geração, Pai. Manifesta a tua presença hoje aqui, que o Teu Espírito Santo possa vir neste lugar e realmente comandar essa noite, Jesus. Tudo aquilo que eu for falar, me ajuda a me comunicar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria começar lendo Salmos capítulo 90. Eu já li esses versículos na primeira vez que eu estava ministrando. Estou me sentindo meio longe de vocês e vou puxar um pouquinho mais. Quando eu ministrei lá embaixo no Salão Nobre, eu já li esses versículos, mas eu queria ler novamente com vocês, porque fala muito a respeito disso. Salmos capítulo 90, do versículo 1 ao versículo 6. Do versículo 1 ao versículo 6. Fala assim, ó. Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo, retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou. Como as horas da noite, como uma correnteza, tu arrastas os homens, são breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer e germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Bom, quem escreveu esses salmos, eu falei, foi Moisés, e ele faz um paralelo com relação à eternidade de Deus e todo o tempo de Deus e o tempo dos homens. E ele faz isso para mostrar de como a vida do homem é insignificante perto da eternidade de Deus. E de que mesmo com toda a eternidade de Deus, presta atenção, eu já fiz isso em uma outra ministração, botei uma corda, né, ou falei sobre isso, que o Francis Chan, um pastor muito famoso, ele deu um exemplo assim, ele coloca uma corda bem grande para mostrar a eternidade de Deus. E daí, num pedacinho da corda, ele fala de como isso aqui é o tempo na terra e o resto é a eternidade lá nos céus. Deixa eu te falar algo. Deus, Ele te escolheu no meio de toda a sua eternidade, Ele escolheu você para viver num momento, em um instante, um pedaço toda a sua eternidade, com um propósito. Ele te colocou aqui para viver um propósito dele. Dentro de toda a eternidade que Ele poderia ter te colocado, Ele escolheu esse tempo para que você vivesse hoje aqui. Para que você fizesse a diferença. Para que você entendesse que realmente a tua vida é muito curta perto de tudo que já passou. De toda a história conhecida da raça humana, dos seres humanos, de 4, 5, 6 mil anos atrás, tudo que a gente tem de informação hoje. Você nasceu hoje, nasceu em 1900, 2000 talvez aí, pessoal, né? Dentro de 1900 e século 21, século 20. Eu sou de 1991. Quem aqui nasceu depois do ano 2000? Levanta a mão. Não tenha vergonha, levanta a mão de verdade, para mim me sentir velho. Então, presta atenção. Deus escolheu você para nascer nesse momento. No ano 2000 depois de Jesus, para fazer diferença. Dentro de toda a eternidade de Deus, Ele te escolheu e te colocou nesse momento da história para que você fizesse diferença. Olha aqui para mim. Se você entender o quão importante você é, não estou colocando a centralidade nos homens, estou colocando em Deus. Mas se você entender quão importante você é para Deus, de como Ele te escolheu para que você realmente fizesse a diferença na terra, de como você é importante no papel da eternidade, toda a eternidade que Ele construiu e está construindo, você faria talvez muitas outras coisas que você faz ou vive hoje. Talvez se a gente entendesse de como importante é a eternidade na nossa vida, se nós colocássemos realmente a eternidade como algo muito importante para nós, algumas decisões e escolhas nós viveríamos de forma diferente. Muita coisa talvez mudaria nas nossas decisões e escolhas, se a eternidade fosse realmente algo que a gente levasse em consideração. C.S. Lewis, ele disse no seu livro lá, Cristianismo Puro e Simples, ele fala a respeito da eternidade, ele fala assim que
Os cristãos que mais fizeram a diferença na terra, os cristãos que mais foram efetivos na terra, foram aqueles que entendiam e viviam com o propósito da eternidade. Todos os cristãos que fizeram grande diferença no mundo hoje e no passado, são aqueles que entendem o valor da eternidade, aquilo que a gente vai viver no futuro. E é exatamente isso. A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, para quem está anotando, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A Bíblia fala assim, ó: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus faz. Presta atenção, pessoal. O que esse versículo de Eclesiastes está falando? De que existe em todo ser humano, da face da terra, um compasso, algo apontando para a eternidade. Todo mundo na face da terra tem medo de morrer, é ou não é verdade? Você chega num velório, você chega num momento de dificuldade, todos, não importa a pessoa, não importa se é ateu ou de que religião for, a necessidade de eternidade, de uma vida após a morte, está presente no coração humano, porque o próprio Deus, isso está em Eclesiastes, ele falou aqui, o próprio Deus colocou nos seres humanos esse anseio pela eternidade. Isso significa que todos nós temos isso. Todos nós, em algum sentido, pensamos nisso. Presta atenção, olha aqui para mim, tem muita gente viajando e conversando. Olha para mim. Eu pesquisei, existem 4.200 religiões no mundo, conhecidas. Talvez algum site possa dar um pouco mais ou um pouco menos, mas essa foi a média que eu encontrei pesquisando na internet, do número de religiões conhecidas no mundo hoje. Das 4.200 religiões, somente uma delas leva a Deus. Somente um caminho de todas essas 4.200 religiões, e até mais que talvez existam, porque deve ter mesmo, somente um leva a Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, talvez você é novo aqui, talvez você não é nem cristão, você foi convidado. Deixa eu até te falar que todos nós aqui dentro, cremos na Bíblia, na Palavra de Deus como autoridade sobre as nossas vidas, e a Palavra de Deus fala. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele disse isso, ele disse que existe um caminho, e o único caminho para chegar em Deus Pai, não é várias religiões, mas é Jesus, é a cruz, é o nosso Deus. Deixa eu te mostrar no leque de religiões, as religiões as maiores religiões aí do mundo. Eu queria contar para vocês um pouquinho do que elas creem a respeito da vida após a morte. Eu pesquisei um pouquinho, eu fui atrás, eu dou uma aula no Interns que chama Apologética. Nessa aula a gente falou numa das aulas, 2 aulas a gente falou sobre eternidade, falando sobre céu e inferno, muitas das coisas que eu estou falando aqui nessa noite, eu dei aula sobre isso para o pessoal do 2º ano. E eu queria falar para vocês sobre essas várias religiões, o que elas creem a respeito da ressurreição após a morte, ou uma vida após a morte. Vamos lá. Primeiro, o ateísmo. O ateísmo não acredita em vida após a morte. O ateísmo, basicamente, eles não acreditam em Deus, não acreditam em um ser que controla a existência dos seres humanos, que criou todas as coisas, eles acreditam no Big Bang, tudo isso aí, né? Minha intenção não é nem ficar falando sobre essas coisas que são polêmicas, mas eles não acreditam em vida após a morte, eles não acreditam num céu e num inferno. Quando as pessoas morrerem, quando todos nós morrermos, nós vamos simplesmente desaparecer da terra. É isso que os ateus acreditam. Isso significa que nenhum de nós iríamos para algum lugar, nem os cachorros, por exemplo, né? Quem aqui acredita que os cachorros vão para o céu? Eu estou brincando. Os gatos vão para o inferno automaticamente. Odeio gato, velho. Então, presta atenção. Para os ateus, nem eu, nem você vamos para o céu, e nem o cachorro, nem o Johnny lá da minha casa iria para o céu. Todos nós iríamos evaporar. Talvez tenha um dia do julgamento para os cachorros também. Estou brincando, e eu não estou criando nenhuma doutrina em cima disso, estou só brincando, tá? Vamos lá, presta atenção. Falando sobre outras religiões também. Vamos lá para uma segunda e outra, e só para mim falar de novo, novamente. Falando sobre isso, eu não sou nenhum
Eu sou leigo nesse assunto a respeito das religiões, eu não dou nem aula sobre esse assunto no Interns, tem outros professores que saberiam mais. Talvez eu fale alguma coisa aqui que não esteja tão correta, se alguém aqui é budista ou hinduísta, eu vou falar sobre isso. Se você quiser vir falar para mim, me explicar, não tem problema, eu não quero faltar com respeito com a sua religião, eu quero simplesmente contar o que eu encontrei a respeito da vida após a morte. Vamos lá, budismo, os budistas, né? Eles acreditam em uma reencarnação e na vida após a morte. Você vive em uma constante nirvana, não uma banda, mas uma constante nirvana onde você vai passando de vida após vida, e uma vida prolongada, sem acabar, eterna. E você vai viver nessa constante nirvana mesmo. Você vai continuar passando de vida após vida, e você morre, você vai para um outro lugar. Isso, para eles, independe das suas escolhas e decisões, você simplesmente renasce numa outra pessoa, né, e você continua a viver a sua vida. Para o hinduísmo, para os hindus, a reencarnação ela acontece mais ou menos igual o budismo, mas o hinduísmo envolve também o karma. O que significa isso? Dependendo do tipo de vida que você teve, dependendo das suas escolhas, dependendo de quão bom você foi, você vai reencarnar numa coisa melhor ou em alguém melhor. Isso significa, por exemplo, que se você viver uma vida muito boa, quando você morrer, você pode renascer como a Hebe Camargo, por exemplo. Acho que ninguém conhece a Hebe Camargo. A maioria não conhece a Hebe Camargo, né? Todo mundo muito novo, ela já morreu faz tempo. Se você morrer, você iria renascer como o LeBron James, por exemplo. Ou o Ronaldinho, ou, sei lá, Neymar, uma pessoa importante. Então, para o hinduísmo, dependendo do tipo de vida que você teve, dependendo das suas escolhas e decisões, você vai para um ser melhor ou para um ser pior. Isso depende do tipo de vida que você teve. É mais ou menos isso, dependendo das suas escolhas. Agora vamos para o Islã, né, para os muçulmanos. Os muçulmanos acreditam na vida após a morte também, assim como os cristãos. Talvez seja algo bem parecido com os cristãos. Eles acreditam que a sua alma, depois que você morre, você vai junto ao anjo da morte e você espera o dia do julgamento. Daí no dia do julgamento, dependendo do tipo de vida que você viveu também, dependendo das suas escolhas, dependendo das suas ações, dependendo o quão bom você foi, você vai determinar se você vai para o céu ou para o paraíso, né? E se eu não me engano tem uma diferença entre céu e paraíso também, inclusive, para homens, né? Paraíso com mulheres, tem todo um contexto, de verdade, tem todo um contexto diferente. Presta atenção. O que é mais interessante para mim de tudo isso é que, fora o ateísmo aí, todas essas outras religiões, as grandes religiões do mundo hoje, né, que tem o cristianismo, eu já vou falar sobre céu e inferno para os cristãos, todas as religiões hoje, na face da terra, acreditam numa vida após a morte. Isso não é por acaso. Isso é exatamente porque Deus colocou no coração humano o desejo pela eternidade. Isso se mostra nas religiões também. Mas uma coisa interessante que se você vê, e tudo que eu falei aqui já mostra isso, para todas essas religiões, para você reencarnar num ser melhor, ou você ir para o céu, como nos islãs aqui, paraíso, depende das suas ações e das suas obras. Depende do tipo de vida que você teve, depende o quanto você lutou, o quanto dos seus erros, dependendo de quantidade de erros que você teve, vai ser a sua salvação. E para nós não é assim. Você sabia que o cristianismo é uma única religião que propõe a salvação mediante a graça? Você não tem que fazer nada para merecer ela. Antes de você nascer, 2000 anos atrás, Jesus veio e morreu por você. Porque Ele já conhecia o seu nome, conhecia a sua história, sabia os seus erros, sabia o que você ia fazer. Mas Ele decidiu descer do céu e morrer por você. E o cristianismo é a única religião na face da terra que você não precisa fazer nada para você merecer. Você não precisa ter uma vida cheia de regras e um conjunto de religiões. Você simplesmente precisa amar Deus de todo o seu coração. E se entregar na sua pequena vida, na sua
curta a vida aqui na terra, se você se entregar de todo o seu coração para Ele e amar Ele, e tiver um relacionamento com Ele, eu não vou nem debater, né, porque a gente sabe que também existe, eu não vou ficar falando sobre escatologia aqui, pessoal, talvez a maioria também não sabe nem o que é isso, eu não vou nem ficar falando sobre o final dos tempos, o que vai acontecer quando Jesus voltar, eu não vou falar sobre isso, mas eu quero te trazer a ideia de que a sua vida, ela é temporária aqui na terra, e um dia, quando você morrer, para onde você vai? Você vai para o céu ou você vai para o inferno? Para onde você vai ressurgir? O que vai acontecer com você? Você já se questionou isso? Se alguém chegasse para você na sua escola e começasse a te perguntar a respeito da ressurreição, a respeito da morte, o que você responderia para ele? O que você iria responder para ele? Dentro do nosso relacionamento com Deus, e eu sei que é um assunto bem complexo, um assunto bem complicado, não é fácil, eu estou propondo de falar isso para adolescentes, já é algo super difícil de falar, não vou trazer versículos e um monte de informação, quero trazer algo bem mastigado e explicado para vocês, mas você precisa ter dentro de você um entendimento do que é céu, do que é inferno, o que significa ir para o céu, o que vai acontecer quando você morrer, e ter a certeza do lugar para onde você vai depois que você morrer. Porque realmente, como eu falei, a vida é curta. Sabe por quê? Porque tem muita gente que começa a misturar as coisas. Começa a misturar as religiões, começa a fazer um bolo louco de um monte de coisa, de informações diferentes. E acredita que no final de tudo, o mais importante é que você precisa crer em alguma coisa. Quem já escutou isso aí? Nossa, eu já escutei bastante isso. Legal que você é cristão, que legal que você é crente. Mas eu sou de tal religião, aquela outra pessoa de tal religião e tal. O importante é que todo mundo tem religião, todo mundo acredita em algo, porque no final tudo vai levar para o céu. Nós estamos todos trilhando diferentes caminhos numa montanha que vai levar ao pico. Oi? Cada um acredita no que te faz bem, no que você mais acha certo. Deixa eu falar algo para você, infelizmente, esse pensamento não é verdade. Não é verdade isso. No final, não são esses caminhos diferentes, eles vão realmente guiar a um único caminho, que é o inferno. E o único caminho que vai chegar a Deus é o próprio Jesus. E nós não podemos misturar isso. Eu queria ler uns versículos com vocês, Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21. Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao 21, fala assim, Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma e beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, essa mesma noite, a sua vida lhe será exigida ou cortada. Então, quem ficará com tudo aquilo que você preparou ou conquistou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Essa passagem é muito forte e ela fala a respeito da eternidade, ela mostra de quão sério é uma vida após a morte, o que vai acontecer quando a gente conquista muitas coisas e nós não priorizamos Deus. Agora, uma pergunta que eu deixo para você nessa noite, eu não vou ficar deixando muito tópicos hoje, deixa eu fazer essa pergunta, por que Deus foi tão exigente assim? Por que por simplesmente aquele homem, ele conquistou muitas coisas e Deus falou assim no final, você é insensato. Ele conquistou muitas coisas, depois ele falou, eu vou descansar, eu vou curtir, vou beber, vou me alegrar, porque eu tenho muitas coisas. Por quê? Eu comecei a pensar nisso, eu comecei a me questionar por que Deus ele foi tão forte com esse cara que quis isso. E eu lembrei daquela passagem também do jovem rico que é questionado por Jesus. Você lembra dessa passagem? Que o jovem rico ele começa a questionar a respeito de ir para o céu, a respeito de seguir a Jesus. E daí Jesus ele começa a falar dos mandamentos e no final então ele fala assim, então faz o seguinte, se você quer mesmo, então você deixa tudo que você tem, vem e me segue. E a partir do momento que Jesus ele falou isso para aquele cara,
ele se entristeceu e saiu de lá, da presença de Jesus, triste. Sobre o que eu quero falar através desses versículos? É que as coisas que nós conquistamos não podem ser mais importantes do que o nosso Deus. E de que no final de tudo, deixa eu te falar, você está começando a sua vida agora, você está pensando em vestibular, pensando no seu futuro, pensando no seu trabalho, pensando e almejando conquistar muitas coisas, e tudo isso é muito importante. Mas nada pode ser mais importante que Jesus. Porque nada disso que a gente conquista, a gente leva. O problema não é ter um monte de coisa, o problema é quando as nossas coisas têm o nosso coração. Quando o ter fica mais importante do que o ser em Jesus, do que o ter o próprio Jesus. E de que ter esse coração e ser motivado por isso, nos direciona para uma vida sem Deus, uma vida fútil, que é exatamente o que o mundo prega lá fora. E você percebe que nessa vida desse cara, esse jovem rico, apesar dele ser um cara religioso, que parecia aparentemente ter uma vida com Deus, sem ele perceber, ele estava vivendo como muitos aqui dentro talvez estão. Uma vida de aparente religiosidade, mas que no fundo, não estava disposto a entregar tudo para Jesus. E o mais importante é que Jesus, ele olha a motivação do nosso coração, do porquê nós fazemos as coisas, do porquê nós vivemos o que nós vivemos. E no final de tudo, como eu falei, o que mais vai importar é a eternidade. Vou perguntar de novo para você hoje, de sinceridade, o que é inferno para você hoje? O que significa a palavra inferno? O que é inferno? Se eu te perguntasse, será que eu posso perguntar? Não é uma escola aqui, nem aula, mas será que eu pergunto? Não, né? O que é inferno para você? Você pode pensar, meu, inferno é o vestibular, cara. O vestibular é um inferno para mim. O inferno é a escola que eu estudo. O inferno é aquela minha professora, cara. Aquela minha professora faz da minha vida um inferno. Aquele meu amigo lá, aquele cara que estuda comigo, ele é um emissário do diabo, que veio para me atormentar todos os dias. Para aqueles que têm 18 anos já, o inferno é conseguir tirar a carteira de motorista. Sei lá. Presta atenção, brincadeiras à parte, olha aqui. A gente pode ficar considerando e falar sobre um monte de coisas, mas o que é inferno de verdade? Eu separei 4 coisas, 4 pontos só para dizer e responder essa pergunta. Primeiro, o que é inferno? Primeiro, o inferno é um lugar real e foi preparado para o diabo e os seus demônios. O inferno é um lugar real e foi preparado para o diabo e para os seus demônios. Segundo, o inferno também foi criado para aqueles que estão distantes de Deus e que morrerem dessa forma. Mateus capítulo 25, versículo 41, fala assim, ó, não precisa nem abrir, só vou ler. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, isso Jesus falando, e falando a respeito de Deus, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno e preparem para estar junto ao diabo e os seus anjos, aqueles que são distantes de mim. Isso é Jesus falando, isso é a Bíblia falando, não sou eu falando. 3, é um lugar impossível de se escapar. É um lugar impossível de escapar. Eu acabei não colocando o versículo, mas eu queria ler para vocês. Lucas capítulo 16, versículo 26. Fala assim, ó. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo. Jesus falando a respeito do final do inferno do céu, né? De forma que os que desejam passar para o nosso lado, do nosso lado para o seu lado, ou do seu lado para o nosso lado, não conseguem. Qual que é a ideia que Jesus está falando aqui? De que é impossível uma pessoa que está no inferno passar para o céu, e de uma pessoa que está no céu passar para o inferno. 4, é um lugar, no final de tudo, é um lugar sem a presença de Deus. E talvez os maiores atributos do inferno acontecem por causa da falta da essência de Deus, né? Isso aí, para mim, responde tudo. Um lugar sem a presença de Deus.
Sabe que, para muita gente, quando para para pensar sobre céu e inferno, não leva muito em consideração o que realmente a palavra de Deus fala que é. Tem muita gente que pensa assim, pô, por que eu vou para o céu, cara? O céu, tá, é muito legal a gente louvar, adorar, é legal quando a gente está no culto aqui, a gente fica talvez 30, 40 minutos juntos, adorando a Jesus, mas imagina passar uma eternidade adorando, não sei se eu aguento tudo isso, cara. Eu acho que talvez eu vou lá para o inferno, eu vou poder, daí o AC/DC vai estar tocando um louvor lá no inferno, a gente vai curtir pra caramba e vai adorar. Cara, não existe esse negócio de céu e inferno, ou você pode pensar isso, não existe esse negócio de céu e inferno, não, isso aí é tudo uma mentira. Deixa eu te falar algo nessa noite, presta atenção aqui. O céu e o inferno são reais, o inferno é um lugar real, onde a palavra de Deus fala que, de forma literalmente falando, ele é real, ele não é de forma figurada, um lugar obscuro, um buraco negro, não, é real, cara. As pessoas vão para lá, e Jesus disse isso, é um lugar que vai ter choro e ranger de dentes, onde vai ter fogo e enxofre queimando para todo sempre. E no final de tudo, o pior de tudo, é um lugar sem a presença de Deus. Você imagina ficar num lugar pela eternidade, sem poder acessar a presença de Jesus, sem poder amá-lo. Por que realmente, em alguns lugares, a gente começa a comparar alguns lugares aqui na terra com o inferno? E de verdade, acontece isso. Sem contar essas brincadeiras que a gente falou da nossa professora, escola, coisa do tipo. Por que em muitos lugares, quando a gente pensa e a gente compara com o inferno, quando a gente pensa numa guerra, por exemplo, ou um lugar de morte, porque realmente é um lugar onde a presença de Deus não está reinando. É um lugar sem a presença de Jesus. E onde Jesus não está, onde não existe a ordem de Jesus, onde não brilha a luz de Deus, ali há desordem. Ali há morte, ali há corrupção, ali há erro, ali o pecado reina. E é exatamente isso que o inferno vai ser. E não é o pior de tudo. Você imagina você viver num lugar pelo resto da sua vida sem poder acessar a presença de Jesus? Você imagina isso? Esse é o pior de tudo. Pior do que ficar queimando para sempre, pior do que ficar escutando, sei lá, fazendo qualquer coisa, é ficar sem. É não poder ter contato com a presença de Jesus. Isso é o pior de tudo. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 ao 10, fala assim: a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. A vinda desse perverso é a segunda ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadoras. Ele fará o uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor, a verdade e os que podem salvar. O que a Bíblia nos diz agora em 2 Tessalonicenses? Eu sei que é um versículo bem complexo, talvez você não entendeu nada do que eu li. Eu vou te explicar então. Paulo está falando para os Tessalonicenses aí de uma vinda do anticristo, de um espírito do anticristo que viria sobre a terra. E que essa vinda do anticristo tem a ver também com a falta da presença de Deus na terra. E de que a vinda desse espírito, e não só uma figura de uma pessoa, vai ter realmente uma figura de uma pessoa, anticristo. Isso tem a ver com escatologia, não vou falar sobre isso, mas de um espírito de anticristo que reinaria sobre a terra. E ele seria o oposto da presença de Deus. E é basicamente isso, quando nós pensamos que o inferno acontece na terra, nós pensamos no oposto de Deus acontecendo aqui na terra. O que eu quero falar com isso? Quando a gente pensa em Deus, a gente sempre pensa em alguns atributos. Por exemplo, a gente pensa sobre um Deus santo, um Deus de paz, um Deus puro, um Deus da luz, um Deus do amor. Agora, se a gente converter para o contrário, a gente pensa agora a respeito dos atributos do diabo. O que significa isso? Se Deus é santo, então quer dizer que o diabo ele é o quê? Ele é mentiroso, ele é enganador. Se nosso Deus é um Deus de paz, então o diabo é um Deus de destruição, um Deus de guerra. Se o nosso Deus é um Deus de luz, o diabo é um ser da escuridão.
é um ser que não gosta da vulnerabilidade, de mostrar o que ele está fazendo, ele faz nas escuras. Se o nosso Deus é um Deus de amor, o diabo é um ser de ódio, e todos esses atributos vão ser presentes lá no inferno. Se a gente já pega, presta atenção, se a gente já pensa aqui na terra, quando nós pensamos nesses atributos, a gente pensa inclusive na corrupção do nosso Brasil, pensa em coisas erradas que acontecem no Brasil ou no mundo, e a gente começa a falar de coisas ruins. Esses atributos têm a ver com quem o diabo é e com o que vai acontecer quando o inferno chegar, quando o inferno acontecer. E no final de tudo, a Bíblia fala sobre um tempo onde Jesus ele vai voltar, a sua segunda vinda, e depois que ele voltar e ele, pegar os eleitos, vai ter um momento que realmente vai ter choro e ranger de dentes, e o inferno vai reinar sobre tudo e todos. Presta atenção, eu sei que é um assunto bem complexo, eu estou passando um monte de informação aqui. Mas no final de tudo eu quero que você entenda a complexidade e você entenda o quão sério é o fato do inferno realmente ser real. O fato do inferno realmente ele existir, ser um lugar literal, e de tudo isso que a gente falou agora acontecer. Para alguns aqui dentro, por causa das algumas decisões que você tem tido, escolhas que você tem tido, você sabe que vão te levar para um lugar distante da presença de Deus. E essa não é a vontade de Jesus. A vontade de Deus é que quando nós entendemos que existe esse lugar de separação de Jesus e de Deus, quando nós entendemos que existem pessoas ao nosso redor que estão destinadas a esse lugar, que o destino deles é esse, se nós não viermos e fizermos algo, se a gente não agir, eles vão para esse lugar realmente. A gente precisa primeiro sim, então, entender a importância da nossa manifestação como filhos da luz. A nossa manifestação como povo de Deus, de realmente mostrar o seu amor, mostrar que existe luz, existe um Deus, existe o céu, que o céu é real. Segunda Pedro, eu amo esse versículo, 2 Pedro capítulo 3, do versículo 3 ao 4. Olha o que Pedro fala. Eu usei esse versículo na minha palavra do Geração Livre. Fala assim, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha a ideia de Deus aí. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. A vontade de Deus não é que aquele teu amigo, aquela tua amiga que está distante de Jesus, que não conhece Jesus, vá para o inferno. E é por isso que a Bíblia fala então que ele é paciente em voltar. Jesus ele é paciente, ele espera para que você e eu nos manifestemos. Para que você e eu façamos algo, a gente haja em fé, faça algo. Porque o desejo dele não é que a humanidade fique distante dele, ou viva na eternidade sem ele. Mas a vontade de Jesus é que todos na face da terra habitem com ele no céu. Amém? Agora, vamos lá para o próximo ponto. O que seria então o céu? Quando você pensa em céu, o que é céu? Eu queria ler um versículo com vocês, 3 versículos, João capítulo 14, do versículo 1 ao 13. Jesus fortalecendo os seus discípulos, ele fala assim, presta atenção. Quero chamar os músicos para subirem já aqui no palco, já estou finalizando. Fala assim, versículo 1 ao 3, fala assim, João capítulo 14. Não se perturbe o coração de vocês, mas creiam em Deus. Creiam também em mim, porque na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes um lugar. E se eu for a esse lugar, preparar este lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Bom, então outra realidade então de João falando é o quê?
que o céu também é real. Presta atenção, eu sei que o pessoal está subindo aí, eles são muito bonitos, mas olha para mim. Se você caminhar nas ruas aí de Londrina, se você for no calçadão, lá no meio da tarde, né, não vai agora porque vai estar muito escuro, não vai ter ninguém lá. Mas se você for lá no meio da tarde, uma segunda-feira, e você chegar para uma pessoa e perguntar, você vai para o céu? A grande maioria vai falar, não, eu vou. Depois você faz a pergunta, você tem certeza? Todo mundo vai ficar na dúvida, vai ficar pensativo, falar, não sei se eu tenho certeza. Daí você faz a próxima pergunta o que é céu para você? O que é esse céu, esse lugar que você falou que você vai então, que é o céu? O que significa ir para esse céu? E todo mundo, de alguma forma ou de outra, vai começar a tentar filosofar e explicar de uma maneira imaginária, como se fosse, talvez alguns vão pensar em ruas de ouro, ou vão pensar num lugar com várias nuvens e todo mundo vai estar voando e a gente vai brincar talvez de pega-pega, voando, tipo, peguei você, não, vou. Talvez esse seja o seu conceito. Eu pensava assim, bastante nisso. Se a gente vai voar ou não no céu, se a gente vai correr, sei lá. Mas deixa eu te falar algo, o céu também é literal. O céu também é real. O céu não é um lugar fictício, com várias nuvens, aqueles anjinhos, estilo, peladinhos, com um arco, com flecha, fazendo, brilhando e voando. O céu é um lugar real. A Bíblia fala sobre um trono de Deus, e um rio passando, um rio de vida, um rio eterno, onde a gente vai se inundar nesse rio constantemente. Se Jesus ele fala em João capítulo 14, a respeito de aposentos, a respeito de um lugar, ele está falando sobre realmente um lugar físico, onde nós vamos viver. A palavra de Deus fala também, em 1 Coríntios capítulo 15, que nós, assim como Jesus, você lembra quando Jesus ele morreu e depois ele se encontrou com os discípulos? A Bíblia fala que Jesus ele veio com um corpo glorificado, um novo corpo dado pelo Espírito Santo para ele. A Bíblia fala que ele passou no meio da parede, ele se encontrou com os seus discípulos. A gente não tem certeza, não tem ideia de como realmente é esse corpo glorificado. Mas 1 Coríntios fala a respeito, Paulo fala sobre a gente ter um corpo espiritual, um corpo glorificado, assim como Jesus teve também. E a Bíblia também fala de um lugar onde nós vamos viver, onde não vai ter choro, ranger de dentes, corrupção, maldade, mentira, morte, onde as maldições desse mundo não vão estar mais presentes, onde tudo isso não vai mais fazer sentido. Isso não é um lugar fictício, um lugar que a gente imaginário, que a gente tenta filosofar. Não, deixa eu falar algo para você. Você tem 12, 13 anos, eu estou falando algo super complexo para você nessa noite. É real, cara. É real. Apocalipse capítulo 21, do versículo 3 ao 5, fala assim: E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E disse, me escreve, porque estas palavras são fiéis. Isso João escrevendo. Nesse capítulo, nesse versículo que eu li para vocês aqui, ele fala de algumas maldições que eu acho importante ressaltar. Presta atenção, ele fala assim, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Pensa em todas as coisas ruins que existem na terra. Olha para mim, presta atenção. É um assunto muito complexo, muito complicado de eu ministrar e falar sobre isso. Será mais fácil eu dar uma aula sobre esse assunto, né? Mas pense nas coisas mais dolorosas e doídas e difíceis de lidar na terra.
que os seres humanos lidam constantemente. Pensa naquele sentimento que você teve com aquela morte, aquele ente querido. Pensa, talvez, a gente está vivendo algo como igreja aqui. A Carol, que é do Interns, do primeiro ano, e o Eric, né, que acho que são dos jovens, eles passaram por um momento muito difícil. A Carol teve um bebê dela, teve um aborto espontâneo. Por causa desse aborto, o bebê ficou lá dentro, ainda o médico esperou, começou a infeccionar. Ela teve uma gripe muito forte, maquiou a dor que ela estava sentindo, porque ela estava tomando remédio. Ela entrou em coma, foi para a UTI, ficou alguns dias na UTI, graças a Deus ela está voltando. Mas quando chegou essa notícia para nós, a notícia ruim em si, a dor, o pensamento, o sentimento de perder essa menina, perder a Carol, que é uma menina do Inter, super envolvida, líder de célula, o sentimento de perder pessoas, o sentimento não só de uma morte, mas de uma própria doença. Pensa nisso. Todos esses sentimentos fazem parte de uma maldição que foi liberada sobre a terra lá no começo da humanidade. E essa maldição está presente por causa da entrada do pecado sobre a terra. E a palavra de Deus que todos esses sentimentos, toda essa dor, toda essa dificuldade, as pessoas que estiverem distantes de Deus vão viver todos os dias com esses sentimentos e com essa dor. Morte, angústia, sofrimento, dor, além do enxofre, tudo aquilo que a Bíblia fala que também que eles vão viver. Mas o contrário disso também, que serve de algo muito, que nos deixa felizes também, é pensar que no céu, eu e você, nós não vamos experimentar essas coisas, cara. A morte não vai mais existir. A corrupção não vai mais existir. Aquele sentimento de perda, a mentira, todas essas coisas que são, como a gente falou, atributos do próprio diabo, não vão mais existir na terra, no céu, porque vai ser um lugar onde Deus vai reinar. Mas a maior das maldições, isso está em Apocalipse capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, versículo 3, fala assim, e ali nunca mais haverá a maior das maldições contra alguém, que é o pecado, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro aos que servirão a ele. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Presta atenção, a maior das maldições que nós não vamos encontrar no céu é o pecado. O pecado é a raiz de todos esses problemas que a gente falou agora. E o melhor de tudo, cara, o melhor de tudo é que eu e você, nós não vamos experimentar o pecado mais. O pecado não vai mais ter prazer para nós. A gente aqui nessa terra, nós lutamos constantemente contra o pecado. E é normal, nós nunca vamos vencer o pecado totalmente. Nós nunca vamos ser perfeitos. A Bíblia fala sobre atingirmos a perfeição no nível de progresso e processo, onde a gente vive num progresso de santidade de Deus. Mas a gente nunca vai chegar lá. Nós só vamos chegar lá quando nós morrermos e ressuscitarmos com Jesus. E tivermos esse corpo glorificado. E nesse corpo glorificado a gente vai poder adorar a Deus. Já poder buscar a Deus, já poder vir diante do trono de Deus e buscá-lo, e vir como Apocalipse fala sobre o rio que corre do trono de Deus. A gente vai poder se inundar nesse rio de águas vivas. E essa é a realidade do céu, um lugar real, um lugar verdadeiro, de pensar que a vida passa assim, e a gente vai passar uma eternidade, cara, uma eternidade nesse lugar chamado céu. Isso é ou não é bom demais? Feche seus olhos. Queria pedir para o pessoal desligar as luzes.